fraternidade que nos faz nos reunir enquanto trabalhadores dessa doutrina consoladora. Recebam aí o nosso abraço da nossa Kardec de Capão, né? Aqui também é Capão, né? Tem um Capão novo, né? Que bom. Muito bem, gente. Nos cabe falar hoje, então, um pouquinho, né? Porque a gente nunca esgota o tema que aqui nós abordamos. Ele é sempre um pouco mais de lembrança do tema, às vezes um foco que é inserido em alguma dinâmica daquele momento, daquele sentimento, daqueles que preparamos o material, daqueles que nos envolvemos com os estudos que cada um faz, para que aqui chegue uma reflexão, né? Inclusive o fato de nós não sermos melhores do que ninguém, né? Somos estudantes todos da doutrina, somos interessados não só em querer saber por saber, mas saber para nos transformar, porque é para isso que serve, né? Então, lá no Bem-aventurados os puros de coração, e vai aqui o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dessa bem-aventurança, né? E aí, quando a gente escuta, num primeiro momento, assim, bem-aventurados puros de coração, daí a gente pode pensar, no primeiro momento, assim, meu Deus, nós não vamos alcançar isso. Porque os modelos de pureza que nos chegam são aqueles que muito demasiadamente assim a gente sente e veja assim, vai ser difícil a gente alcançar, né? Uma Madre Teresa, um Chico Xavier, né? Uma Irmã Dulce e tantos outros, em tantos outros segmentos cristãos nesse mundo afora. Que saudade de você. Lá, achei uma que eu conheci, né? Então, e bem-aventurados os puros de coração, por vezes a gente que é mais imperioso diante da pureza, né? A gente acha que a pureza é impor que uma coisa seja limpa, que não é pureza, né? Aí é arrogância, aí é tudo aquilo que nós buscamos ainda naquilo que tanto nos afeta, que é o orgulho, né? Então, a gente abraçando aqui, e pela carruagem da correria, que a Cida também me chamou, né? Ontem a gente teve um dia muito especial, nós, os amigos da Rosane, né? E lá, na hora da cerimônia, da despedida de sua filha, de 23 anos, ao mundo daqui, da convivência humana, né? Fizemos uma prece e abrimos o Evangelho como se fosse por acaso, e aí a gente vai repetir hoje. Porque também nós vamos homenagear essa vida, essa passagem dessa jovem espírita na nossa caminhada, e aqui todos, de alguma forma, somos afetados por essa nova juventude, né, cristã. E aí, do Bem-aventurados os puros de coração, tem uma mensagem do Espírito Protetor, e nós vamos ler ela na íntegra para entrarmos no texto, a fim de que a partir daqui sim, a gente tenha recursos para refletir um pouquinho mais sobre o que aqui está. Então, sobre bem-aventurados espíritos, aqui trata-se de instruções dos espíritos, porque Allan Kardec pega lá num capítulo destes do Evangelho, para quem costuma abrir o Evangelho para fazer seus estudos, vai olhar assim que tem só trechos do Novo Testamento. E aí a gente vai ver que conforme a fala daquele capítulo, né, vai ter um trechinho do Evangelho de alguns dos evangelistas. Neste caso aqui, a gente vai ter aquela passagem que fala que a gente tinha que ser como criança para ser puro de coração, né? E aí a gente que é espírita, estudado, né, diz, não, como criança não pode ser, porque no corpo de uma criança tem um espírito antigo, cheio de envolvimentos com a vida, com os seus tropeços. Como que vai ser igual uma criança para ser puro?
Jesus falou a criança, aquela existência que aquela criança está ali. E eu e você conhecemos uma criança. Via de regra, uma criança é pura. Se ela briga, ela não briga por vingança. Se ela pega uma coisa de alguém, não pega porque ela quer carregar, ela pega porque ela gostou, né? Porque ela não tem essa comparação de posse que a gente tem. Ela não tem esse tratado de que o que é meu, que ninguém pega, né? Ela é pura, ela não tem ainda essas coisas todas que a gente, crescendo, já começa a organizar aí, né? É por essa pureza, assim. Se alguém pisar no pé dela, ela vai chorar, mas não vai ficar com ódio da pessoa. Então, por isso, Jesus faz a gente entender que a pureza de coração é essa leveza da criança. É essa ternura da criança. É essa falta de preconceito da criança, né? Ela é pura. E aí, quando trata disso, simplicidade e pureza de coração, a gente vai ter em Mateus, né? A gente vai ter em Marcos. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Isso é o Evangelho de Mateus. Já o Evangelho de Marcos vai falar das criancinhas, quando Jesus disse que aqueles que apresentaram, então, algumas crianças, né? Desculpa. E aí Jesus disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. E aí a gente também pensa que o reino é uma mansão maravilhosa, ou então um planeta novo, ou então assim um jardim, uma casa espiritual feito Nosso Lar, para quem assistiu o filme Nosso Lar, e lá está o reino de Deus, e daí só entra lá quem for assim bem bonzinho, coração bem purinho assim, né? Não é isso que Jesus está dizendo, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então a gente não é o reino de Deus quando nós não estamos de verdade dando testemunho do reino dos céus, se a gente não tem pureza no coração. O reino de Deus está dentro de nós, mas está ainda com a casca dura do nosso coração, ainda ignorante, ainda imaturo, ainda não perseverante na bondade, no estudo, na prática do bem, no se auto-reformar, no ser bom. Está dentro de nós, mas está também naquele bem bandido, naquele bem criminoso, naquele bem cruel. Está, gente, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Despertamos para isso quando a gente entende que Deus ama todo mundo. Ou a gente duvida? Será que Deus não ama o estuprador, o assassino, o homicida, o suicida, o estuprador, o traficante, a prostituta? Deus ama só nós que temos cara de bonzinhos, às vezes? Deus ama. E se a gente lembrar a passagem de Jesus pela terra, ele vai dizer que veio para os doentes. Doente da alma ainda. E aí a gente vai lembrar que Chico Xavier já dizia que não é o ódio que existe, é o amor que ficou doente. Combina com o que Jesus disse. Ele não veio, ele não está para os que odeiam, que são criminosos, ele está para os que estamos doentes. E quem de nós não é? Para mais ou para menos? Para menos quando já vamos absorvendo as reencarnações e nos entregando aos testemunhos, às experiências, às dores, sem revolta, sem brigar com Deus, sem brigar com todo mundo na nossa volta,
sendo assim, muito pesados ainda. Mas já estamos para mais de estar sendo tratados, melhorados, dia a dia. Quando a gente começa a viver cada instante desses, fazendo de tudo para superar. De tudo para não repetir o erro. De tudo para buscar ser desculpado, para pedir desculpas, para caminhar de algum jeito, mesmo que seja distante, não querendo mais ver de corpo presente, mas não desejar coisas ruins. Porque, segundo o Evangelho, o que vale em nós não é só o que se faz ou deixa de fazer, mas é a intenção com o que se faz ou com o que se deixa de fazer. A gente sabe muito bem como são as nossas intenções quando a gente deixa de fazer. Se a intenção é por preguiça, é porque não deu tempo mesmo, é porque se ocupou com outra prioridade, é por isso, por aquilo. E se a gente fez com que intenção? Para aparecer, por desaforo, sem nenhum tipo de cobrança, a mão direita entregando sem que a esquerda saiba de nada. O que é a esquerda não saber de nada? Ela não precisa estar aqui, ó, eu estou fazendo e pronto. Eu nem precisei da esquerda. Às vezes, para a gente fazer isso, a esquerda tem que estar do lado para ver, para estar junto, para mostrar bem alto. Quando a gente faz assim, Jesus diz que a gente já recebeu o pagamento na terra. Porque a pessoa já fica grata por nós, já abraça por nós, dá um presentinho, né? Porque a gente tem muito que ser grata. Mas quantos que a gente às vezes faz coisas bem sem um propósito de aparecer, mas ao mesmo tempo a gente queria que agradecesse a gente. Nós, as mães, via de regra, somos as que mais relevamos a coisa da gratidão. Porque a gente às vezes faz com esforço danado um arroz com carne moída. Depois de ter feito todo o serviço da casa, cansada, correndo, mas naquela horinha faz com tanto amor. E aí o povo chega na mesa e diz, de novo isso? Esses gestos da gente. Estes gestos não são de coração puro. Coração puro é grato. Coração puro vê a pureza. Aquele coração que não é puro não enxerga a pureza. Se não enxerga a pureza, não enxerga o reino de Deus. Não enxergando o reino de Deus, não tem como multiplicar o reino de Deus que está dentro de nós. Porque quando o nosso coração é puro, a gente vê o que é bom da gente. E a gente multiplica o que é da gente. O nosso talento, a nossa alegria, nosso comprometimento, a nossa fidelidade, o nosso jeito de cuidar, o nosso jeito de gostar, o nosso jeito de querer bem, o nosso jeito de sermos cuidadosos, higiênicos, estudiosos, participativos. Essas coisas todas boas, que eu tenho uns cadinhos de cada coisinha, outros não têm muita coisa ainda. Tal qual todos nós. Alguns de nós têm um olhar vibrante, outros de nós têm um abraço que é saudável. Quando se abraça aquela pessoa, a gente sai melhor do que chegou no abraço. Tem gente que a gente senta para conversar ou simplesmente passa num oi amigo. Tem gente que a gente não fala nada perto um do outro. E é muito bom estarmos juntos. Tem gente que a gente faz tempo não vê, mas pensar já nos faz bem. Quando pensamos, já desconectamos dos nossos pensamentos maléficos.
de desânimos, de doenças, de irritação, de lamúria, de queixas. E daqui a pouco vem o pensamento de uma pessoa que ela é dinâmica, que ela é amorosa, que ela é afetuosa, que pensar nela, ela chega em nós nesse pensamento e nos faz bem. Por isso que a gente se sente tão bem pensando em Jesus. Por isso que a gente se sente tão bem ouvindo falar do Chico Xavier, das suas experiências, da sua vida. Então, lá nesse capítulo em que nós falamos hoje, que é o capítulo 8 e o item 19, quem quiser depois ler em casa para se apropriar melhor da tarefa, vai dizer assim o Espírito protetor: deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze o que o amor divino não lhe fique amodarrado na alma. Amodarrado é sonolento. Que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. E diz ainda o Espírito protetor: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não os podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja, que revoa nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa foi uma mensagem para uma desencarnanda, para uma mãe, num ambiente desse que a gente está agora também. Porque se é verdade que o nosso coração há que ser puro, será um dia, porque todos nós seremos anjos, todos nós seremos espíritos puros, é da vontade de Deus. Não dá para ser do jeito que a gente está hoje, mas nós estamos no caminho. E em estando no caminho,
os grandes professores nossos da terra e do céu, da terra e do invisível, estão a todo instante nos dando essas instruções importantes para nós. E as instruções são sempre de pureza do coração, que está entre o amor e a caridade. Agir diante desses sentimentos, mas não só sentir, agir. E os tempos de agora têm sido tempos bastante desafiadores. Nos desafiam nos grandes testemunhos de dor de irmãos nossos. Nos desafiam nos grandes testemunhos de dor vividas por nós próprios. Nos desafiam nas perspectivas da irmã natureza, que se apresenta cada vez mais nos mostrando o seu valor e o quanto o nosso olhar não há que ser indiferente, explorador, mas amoroso, compreensivo e acolhedor. Também são tempos em que nós, os humanos, mas espíritos imortais, encarnados na raça humana, graças a Deus já, num processo evolutivo ininterrupto, não tem jeito de voltar para trás. Nem adianta agora não querer saber, porque saber ficou ruim. Agora tem que ser bom. Nós vamos descobrir que saber é muito bom. Só não ficou melhor ainda porque a gente não pratica o saber. A gente disfarça que pratica. A gente já dá alguns sinais, mas recua ainda. Porque a nossa natureza animal ainda é muito mais forte em estando encarnados e com todas as delícias da vida material. Porque para nós elas ainda são superiores. Porque é mais perto da nossa lembrança o que a gente toca, vê, cheira, come, abraça, fica junto, toca, compra, guarda, possui, do que o ser imortal que a gente é. Que por vezes não conseguimos nem ter certeza que é isso que a gente é. Porque a gente esquece no dia a dia. Tantos dias é muito mais importante o carro limpinho, sem um pé sujando a areia. Com areia, tapete, a gente se irrita. É horrível chegar em casa, dia de chuva, cortando um eletrônico. Não, nossa! É tão ruim chegar num roupeiro e não ter uma roupa nova para passeio. É tão ruim observar que tem uma conta para pagar e o dinheiro não alcançou. E a gente não pensou a tempo antes de fazer a conta. Essas coisas. E aí a gente pisca o olho e fica velho. Misericórdia. E eu sei que fica porque eu estou ficando. Dá vontade de fazer um monte de coisa. E a gente começa a fazer mesmo. E alguns de nós vai chegar a qualquer instante uma despedida. E todo esse castelo vai abaixo. Porque de verdade a essência do Espírito se eleva. Pelo menos por algum tempinho a gente pensa nisso. De forma mais ininterrupta. Até que de novo a gente vai para o dia a dia. Chegar na hora certa no trabalho, cumprir com os deveres, ou não tanto. Às vezes fraquejar, às vezes queixar,
às vezes brigar, porque se a gente está trabalhando, a gente reclama da empresa. Se a gente está desempregado, a gente queria estar trabalhando. Se a gente tem a mãe e o pai, a gente acha que eles deviam ser de um modelinho melhor. Se eles vão, a gente queria que eles estivessem com a gente de volta. A gente queria comparar os filhos mais legais dos parentes, dos outros, do que os nossos. Que às vezes são meio atrapalhadinhos. E aí a gente descobre que é desse mesmo que a gente gosta. É esse mesmo que a gente sabe cuidar, gostar, amar, querer bem. Não dava para ser do outro modelo. Não combina com a gente. Por quê? Porque Deus não erra. Porque a minha reencarnação, a sua reencarnação, foi planejada nos mínimos detalhes. A gente só não lembra. A gente acha até que nem pediu para nascer. Principalmente quando os desafios, os testemunhos batem na nossa porta sem perguntar se a gente está afim de viver ele agora. E chega. E aí, é nessa passagem mesmo do Evangelho em que o Espírito protetor vai dizer para nós aqui, que bom que a gente vai chegar um dia e dizer assim: meu Pai, que a tua vontade se faça, não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Não é castigo. Não é castigo. Não é cobrança. É para o meu bem. É para eu amadurecer. É para eu tirar a casca e a ferrugem grossa do coração para ele ficar puro. Porque quando ele ficar puro, o reino de Deus, imortal, irremovível, não enferruja, não se chateia, não é pobre. O reino de Deus é rico pra caramba. A gente gosta tanto de ser rico, devia ser puro direto. Porque nós seríamos milionários. Porque esta é a bagagem que nunca perderemos. As outras todas, nem no caixão vai com a gente. Então, diz ainda o Espírito protetor: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Olha só. Se a gente tem amor, a gente vai possuir tudo que é desejável para o nosso bem. O que nos atrapalha por vezes é que o que a gente deseja é ostentação. Não é o necessário. Em não sendo necessário, a gente se compromete, a gente pesa a vida da gente. Não porque a gente não tenha e não possa ter conforto, estabilidade. Não é isso que o Evangelho diz para nós. O Evangelho nunca proibiu a riqueza, mas ele diz qual é a verdadeira riqueza. Porque a riqueza humana, essa nossa, ela é tarefa, ela é compromisso e ela é trabalho em nome de Deus, não dos nossos interesses. E aí a gente é usufrutuário. É uma questão de interpretação e uso. Se usarmos nesse fim, não deixaremos de ter o verdadeiro conforto, pacífico na alma, evolutivo e de verdade, contribuindo com Deus na Terra. Aí, nós fomos, para encerrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo e pensamos, onde é que nós vamos achar um link do Evangelho que a gente gosta, né? Porque nós somos estudiosos, nós temos que entender a doutrina espírita a partir da obra básica. Porque é aqui que está o que Jesus e Kardec, responsável por trazer a doutrina para nós, de forma que a gente apalpe, estude, se debruce e façamos então os nossos estudos e interpretações, o que a gente vai achar? Então, o coração puro está diretamente ligado à humildade. E olha o que eu achei. Lá em Prolegômena,
dizer então para nós? Lembra-te, isso aqui foi dito a Kardec, né? De que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, meus irmãos, para encerrar, esse coração puro, bem-aventurados os puros de corações, somos todos nós, quando a gente consegue vencer a barreira da cortina, do orgulho, da vaidade, dos interesses pessoais. Quando de verdade, das pequeninas coisas, as um pouco mais volumosas, intensas, a gente consegue ser puro, genuinamente. Não importa a religião, não importa a cor, não importa a conta bancária, não importa onde a gente mora, não importa a idade que a gente tem. É o quanto que a gente é puro, é o quanto que a nossa entrega é verdadeira, que a nosso servir é verdadeiro, o quanto que a nossa fala é verdadeira, que o nosso pensamento exprime pureza. É muito maior do que a gente imagina. Pureza está diretamente àquilo que a gente tem intenção. Não é a roupa que a gente usa, não é a comida que a gente come. A gente pode comer carne, a gente pode usar preto, a gente pode andar descalço, a gente pode andar de salto alto, a gente pode andar num mega carrão, a gente pode andar bem. A gente pode até não andar em de rodas. A gente pode estar numa cama todo torto e atrapalhado. Porque enquanto o coração bate, a vida. E a essa vida é que Jesus proclama: bem-aventurados a estas vidas em puro coração. E assim